No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Seja muito bem-vindo ao podcast O Verbo, Luz dos Homens. E neste episódio eu vou continuar com o sermão de Santo Agostinho sobre o início do Evangelho de São João, mas vou dar um salto para o parágrafo 8, já que nós estamos no coração do Advento, já nos preparando para a festa de Natal, e então eu vou para este parágrafo 8, onde Santo Agostinho finalmente entra no comentário do versículo mesmo inicial. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando falamos, diz ele, também nós dizemos palavras. É, como estas, a mesma palavra que existia em Deus? E aqui Santo Agostinho toma o substantivo verbo na acepção de palavra, porque ele tem no latim e ainda mais no grego esse sentido, não só duplo, né? Logos quer dizer verbo, quer dizer palavra, mas quer dizer também sentido, pensamento. Então, a palavra logos, que está lá no Evangelho de São João, pode ser tomada em vários sentidos. Aqui o Santo Agostinho pergunta então se esta palavra, se esse verbo que existia em Deus é como as nossas palavras. E diz ele, as palavras que nós dizemos ressoam e desaparecem. Diremos também do verbo divino que não passa de um som que se acaba. Como então se fez todas as coisas por ele, e nada sem ele foi feito? Como o criado pode ser regido por ele, se ele não é mais do que um som que passa? Que palavra é essa que se diz e permanece? Ouvidos atentos, irmãos, que isto é importantíssimo. Santo Agostinho aqui já chama a atenção para a nossa audição. São Paulo diz que a fé entra pelos ouvidos, não é? Nós ouvimos para crer, não é? Nós não vemos. E é do que nós ouvimos, é a partir da palavra que nós recebemos que nós começamos a ver, né? Com os nossos olhos interiores. E começamos também a ouvir com os nossos ouvidos interiores também, né? Então, ouvidos atentos, irmãos, que isto é importantíssimo. O fato de nós falarmos todo dia, cotidianamente, faz com que nós vamos perdendo a estima pelas palavras, perdendo a noção do valor que elas têm e do verdadeiro milagre que é falar, comunicar-se através de palavras, algo que é apanágio do ser humano. Os animais não têm palavras. Diz ele, como soam e desaparecem, perderam seu valor e já não parece ser nada mais do que palavras. Mas há também no homem uma palavra que permanece no seu interior. O som sai pela boca, mas existe uma palavra que é pronunciada realmente pelo Espírito. E aqui de novo aparece essa palavrinha que se refere a uma realidade essencial do ser humano, a realidade mais alta, que é o nosso espírito, e que, como eu já venho comentando, é uma realidade que desde o Renascimento foi desaparecendo do nosso horizonte. Não a palavra em si, evidentemente, mas a realidade do espírito. Claro que a realidade do espírito, enquanto tal, não desapareceu. Faz parte da nossa natureza, faz parte do nosso próprio ser, é o nosso próprio ser na sua essência.
mas a noção de espírito e, portanto, a nossa consciência dessa dimensão foi desaparecendo. Enfim, diz Santo Agostinho, então, que essa palavra que é, na verdade, pronunciada pelo Espírito, é o que nós entendemos pelo som, e não o som mesmo. Então isto a gente pode chamar mesmo do nosso verbo interior, como dizia São Tomás, ou o verbum mentis, o verbo da mente. Continua Santo Agostinho, quando eu digo Deus, eu pronuncio uma palavra. São 4 letras e uma sílaba. Só isto e nada mais é Deus, 4 letras e uma sílaba? Ou se dirá, talvez, que quanto menos digno de apreço é o som exterior, tanto é mais apreciável o seu significado? Quer dizer, já que a palavrinha Deus é tão pequena, é porque há uma proporção inversa entre o valor de uma palavra e o valor do seu significado? Instantaneamente, quando falamos a palavra Deus, nos vem o pensamento de um ser imenso e supremo que transcende a criatura mutável, carnal e animal. E a minha pergunta, Deus é mutável ou imutável? Imediatamente contestas. Longe de mim o pensamento de que Deus seja mutável. Deus é imutável. Tua alma, embora pequena, embora talvez ainda muito carnal, confessa a imutabilidade de Deus e a mutabilidade da criatura. E aí pergunta Santo Agostinho, com que luz e de que forma conseguiste ver o que transcende todo o criado? De tal maneira que me respondes com absoluta certeza que Deus é imutável. O que há no teu coração quando representas para ti mesmo um ser vivente, eterno, onipotente e infinito, e cuja presença está em tudo, e todo ele em todo lugar, e ainda assim sem que possa ser limitado por coisa alguma? Esta representação é o Verbo de Deus no teu coração. Não é o som composto de 4 letras. O que nós pronunciamos desaparece. São sons, letras, sílabas. O que passa é a palavra que ressoa. O que a palavra significa e existe no ser pensante que fala e no inteligente que ouve, permanece mesmo depois do som ter desaparecido. E agora pede Santo Agostinho que nós fixemos a nossa atenção neste verbo. Tu podes ter no teu coração um verbo nascido da tua mente, que o engendrou. É uma ideia ou pensamento que está ali, gerado pela tua inteligência, como um filho teu. Uma ideia tu a tens antes da execução da obra. Tu contemplas o que vais realizar. Ninguém, entretanto, se admira antes de que realizes a obra na sua forma e perfeição definitivas. Contemplamos a grandiosa construção e admiramos o plano do arquiteto. Que visão tão magnífica! Ninguém pode ver a ideia arquitetônica interior, mas, pelo exterior da construção excelsa, louvamos a ideia do arquiteto humano. Queres agora ver a grandeza do pensamento de Deus, que é Jesus Cristo, o Verbo de Deus? Contempla esta grande construção que é o mundo. Olha para aquilo que foi feito pelo Verbo e terás então uma ideia da sua grandeza. Quem pode explicar a formosura do céu ou a fecundidade da terra? Quem consegue louvar dignamente a sucessão admirável dos tempos? Ou a origem das sementes?
podeis perceber que calo muitas coisas. Temo alongar muito a enumeração e dizer, talvez, menos do que aquilo que poderíeis pensar. Pela estrutura da máquina do mundo, chegareis ao conhecimento da qualidade do Verbo que a fez. E que não é ela apenas, pois todas essas coisas são objeto dos nossos sentidos corporais. E o Verbo fez também os anjos, os arcanjos, as potestades, os tronos, as dominações, os principados. O Verbo fez tudo. Deduzi daqui, então, a grandeza do Verbo. E o Verbo era Deus. Então ficamos aqui com este comentário de Santo Agostinho, olhando para o Verbo divino, para o Cristo enquanto Verbo, né? Glosando mesmo a expressão "e o Verbo se fez carne", já que estamos à beira da festa do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. E na semana que vem falaremos então sobre o Verbo feito carne. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.